Programa Espírita Quarta Dimensão. O notável matemático e astrofísico Albert Einstein disse certa vez: o mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Querido telespectador, combater o mal não é tornar-se agressivo. Combater o mal é mostrar por todos os meios racionais possíveis que os movimentos que o outro está fazendo não condiz com o equilíbrio e a paz. Para isso, é necessário o conhecimento das coisas e como funcionam. Só é agressivo aquele que não conhece. A partir do momento que conhecemos, certas agressividades irão desaparecendo em nós e à nossa volta. Seja otimista em tudo e busque conhecer para poder saber viver melhor. O Quarta Dimensão já começou. Alexandre Akhizakov nasceu em 1832. Foi um russo diplomata, filósofo, jornalista, tradutor, editor e grande pesquisador dos fenômenos espíritas durante o século XIX. Foi professor da Academia Leipzig e fundador, em 1874, da Revista dos Estudos Psíquicos, na Alemanha. Em 1891, lançou em Moscou a Revista de Estudos Psíquicos, Rebus, a primeira de seu gênero na Rússia. Efetuou numerosas experiências e observações científicas com o concurso da médium italiana Eusapia Palladino, que serviram de fundamentação para sua obra mais importante, Animismo e Espiritismo. Assim como, ao estudar a mediunidade da médium inglesa conhecida como Elizabeth Desperances, testemunhou um evento sobre a qual escreveu a obra Um Caso de Desmaterialização. Desencarnou em 1903. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Hoje é o dia dele. Fábio Costa abriu uma brecha na agenda e pedidos, Fábio, pedidos. E quando é que o Fábio vai lá? Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Douglas. Mais uma vez, como eu sempre falo, não posso me furtar, quando solicitado, vim trazer um pouquinho da contribuição a esse programa que tem feito tanto sucesso aí, um programa que traz um pouquinho da doutrina espírita, dos conhecimentos decodificados por Allan Kardec, que são tão importantes nesses dias turbulentos que nós estamos, né? Nós entendermos o porquê de tantas coisas adversas que estão acontecendo com a humanidade e conosco mesmo. É evolução, né, Fábio? Então a gente tem que entender que é um refrão que nós, inclusive, copiamos do mundo espiritual, que nós devemos entender Deus, sua natureza e nós dentro desse contexto. Mas, Fábio, eu quero, inclusive, agradecer a você, querido telespectador, que tem dado um link para nós, certo? Os temas que nós estamos trazendo aqui são propostas de alguns telespectadores. Temos uma equipe que seleciona os temas e, como o Fábio falou, o mundo hoje, em algumas situações, fica um tanto perturbador. E a gente fica imaginando, poxa, cadê Deus nessa situação? Não, Deus está sempre presente. O que nos falta, muitas das vezes, é usar ainda mais o atributo da inteligência para poder entender Deus, sua natureza e nós nesse contexto. Mas, como sempre, Fábio, aquela questão das reclamações, que às vezes a gente ouve por aí. Eu não pedi
para ser isso, para ser aquilo. Eu não pedi para ser pobre, eu não pedi para ser rico, eu não pedi para ser mulher, eu não pedi para ser homem. E a gente começa a querer buscar justificativas para alguns equívocos que nós cometemos. Vale lembrar que nós somos ainda crianças espirituais e estamos em processos de evolução. Mas, para que a gente entenda perfeitamente que a nossa vida verdadeira não é da matéria, né, Fábio? A matéria é algo transitório. Nós temos que nos entender como seres imortais, como espírito, que é a nossa verdadeira vida. E nós já trouxemos aqui uma questão do Livro dos Espíritos, onde Kardec aborda: o espírito tem sexo? E os imortais disseram assim: não como nós pensamos, mas tem uma forma, mas de acordo com o grau de elevação dele. Mas, Fábio, eu trouxe uma questão que é a 202, para que a gente entenda perfeitamente que Deus é bom e a nossa origem verdadeira é a espiritual. Isso é prova hoje científica. Questão 202. Quando errante, que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? E eis a resposta dos imortais: isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas, porque há de passar. Fábio, quer dizer, pouco importa. O que importa é o que eu venho fazer dentro de um cenário da reencarnação. Como é que a gente pode acalmar, Fábio, até as almas assim, que não queria isso? Como o Espiritismo desenvolve esse assunto? Bem, inicialmente, para aqueles que não têm muito conhecimento, não estudam a doutrina espírita, quando ele faz a pergunta sobre o errante, o que é um espírito errante? Espírito errante é aquele que está no mundo espiritual, que ele está liberto de um corpo. Porque nosso corpo é formado de corpo, que é algo passageiro, perispírito, que é a ligação entre o nosso corpo e o nosso espírito, e o espírito propriamente dito. Então, errante é a situação do espírito no mundo espiritual. O mais importante para o espírito, quando ele toma consciência do seu erro, é a prova que ele vai fazer para ter que corrigir. A primeira revelação de Deus aos homens, que veio através de Moisés, Moisés recebeu as tábuas da lei, apresentou ao povo e falou: olha, essa aqui é a lei, para se chegar a Deus. Veio a segunda revelação, que trouxe Jesus, nosso maior exemplo, nosso modelo e guia. E Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas esse ir a Jesus não é você ficar de joelho rezando por ele, é você se esforçar para você melhorar e atingir a perfeição, assim como Jesus o fez. E Jesus falou que um dia ele mandaria um Consolador prometido. E esse Consolador prometido veio em 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, que ele chegou e falou: olha, você é um espírito imortal, você tem diversas reencarnações, e cada reencarnação você vai aproveitar para aprender um pouquinho o seu melhoramento. Você vai aproveitar as oportunidades dadas para você se melhorar, para você chegar a Jesus, como ele tem falado. Quando o espírito toma ciência dos erros, dos equívocos que ele cometeu, lógico, como todo mundo faz, ele vai querer corrigir seus equívocos. E o mais importante para ele são as provas que ele vai fazer para a sua correção. Então a doutrina dos espíritos, que Allan Kardec não inventou nada, ele simplesmente trouxe de um modo científico aquilo que já existia, ele fala que você foi o responsável pelos problemas criados, você é o responsável pelo seu sofrimento, então cabe a você resolver os seus problemas. Parou aquela comodidade de nós sentarmos, nós pedirmos para alguém resolver o nosso problema. Não, seremos nós quem temos que resolver. E essa questão do sexo dos espíritos, o espírito ele vai escolher aquilo que lhe convém melhor a conseguir resolver as suas provas. Um espírito, por exemplo, que ele vem em diversas reencarnações
como um homem que não respeita a mulher, como um homem bruto, como um homem muito animalizado, vai chegar um momento que ele vai cair em si e ele vai pedir, ele vai escolher uma prova para vir no corpo de mulher para conseguir ter os trejeitos femininos, para ele conseguir entender como a vida funciona do olhar feminino. E Fábio, eu queria até pegar esse teu gancho, para que a gente possa entender a dinâmica de uma reencarnação no corpo de homem, de mulher. O próprio corpo da mulher, ela tem a sua morfologia totalmente diferente da do homem, certo? Então, quando o homem, quando o espírito, vamos falar agora em termos realmente da imortalidade, quando o espírito ele passa muito tempo na indumentária masculina, certo? Ele ganha um psique muito violento. E aí, às vezes, ele pede, sim, para reencarnar num corpo feminino. Por quê? Porque o corpo feminino trava um pouco a violência que essa alma tem. Exatamente. Então, veja bem, o problema não está no corpo, está na alma. Então, muitas das vezes, o espírito pede para vir num corpo feminino, para justamente o corpo feminino ajudar a frear muitos impulsos da própria alma. Da mesma forma que existem mulheres que têm a vida um tanto equivocada, sabe, naquele seu desvaneio e tudo mais. Digo, não, meu Deus, eu estou muito acesa, eu preciso despertar para algo. Pede o quê? Para vir num corpo masculino. E o corpo masculino, qual é a tendência dele? Ele, por ser mais levado ao trabalho pesado, a uma série de situações que até mesmo alguns homens não têm tempo nem de olhar para a própria vaidade. Não tem tempo, devido à fisiologia do corpo masculino. Então, a prova é escolhida dependendo da alma e a sua necessidade a nível de educação, não é? Exatamente, a nível de educação. Realmente, algumas pessoas que nós vemos que o espírito está num corpo masculino, esse espírito pode ter vindo, como você citou, em diversas reencarnações pregressas num corpo de mulher. Então é natural que esse homem, porque o que se espera do homem ainda? Aquele homem másculo, aquela brutalidade, ainda se espera do homem com atitude. Isso são resquícios ainda que nós trazemos, inclusive de nossos avós, do que fomos criados. Mas nós vemos hoje uma mudança conceitual nessa situação. Nós vemos hoje uma sensibilidade maior, e essa sensibilidade é positiva, porque tanto homem quanto mulher, eles conseguem enxergar melhor alguns atributos, eles conseguem enxergar melhor algumas situações por um olhar mais sensitivo, por um olhar mais sensibilizado. Agora, Fábio, só para a gente dar uma colaborada aí, nesse sentido, a inteligência humana, ela deu um salto. Sim. Né? Deu um salto. Nós já entendemos que somos espíritos imortais, que tivemos várias reencarnações. Se há um conflito ainda da alma em estar num corpo de carne, não precisa brigar com Deus, não precisa brigar com as pessoas, mas buscar ajuda, né, Fábio? Exatamente. Então, quando nós vemos pessoas que ficam reclamando que estão num corpo errado, que estão num corpo que não deveriam estar, essas pessoas são aqueles espíritos que podem ter escolhido a prova, que se encaixou melhor para a sua necessidade, mas como a bondade de Deus é tão infinita, tão imensa, ele se arrepende daquilo que fez. Ele escolheu para vir num corpo masculino ou num corpo feminino, ele já estava arraigado, já estava o seu psiquismo espiritual já estava tão preso num ou no outro, que a psicologia chama de animos, o sentimento, as atitudes masculinas, e anima as atitudes femininas. O espírito estava tão preso no animus masculino que quando ele escolhe a prova de vir num corpo feminino, que ele olha para si, ele começa a ter dificuldade, tem os arrependimentos, ele pode se arrepender daquilo que ele fez.
Veja lá, querido telespectador, a posição do Espiritismo é: a ciência avança, a tecnologia está aí. Dá para fazer mudança de sexo? Dá. Se hoje eu tenho o livre-arbítrio de escolher, que eu escolha, mas da mesma forma que eu fiz a opção no mundo espiritual, eu tenho que ter consciência da opção que eu estou fazendo nesta reencarnação. Sabe por quê? Porque tudo tem o que? A sua devida colheita. Quando nós falamos que quando há esse conflito, há necessidade de se buscar a ajuda. E hoje nós temos terapeutas magníficos e aonde até temos o recurso do quê? Da regressão de memória. Além de eu trazer o instinto, que me sinaliza que realmente eu tive algumas existências como homem ou como mulher, mas que eu ainda tenho uma certa brutalidade de sentimentos, há o recurso da terapia de vidas passadas, mas que deve ser procurado terapeutas sérios. Mas sempre aqui no Quarta Dimensão nós colocamos que não precisa tanto disso. A própria consciência já diz o caminho que nós devemos percorrer. Nós temos o desdobramento do sono, nós temos as nossas intuições. Fato é que, diante de toda essa parafernália tecnológica, diante do nosso conhecimento que temos, que somos espíritos imortais, não se perturbe tanto. Não se perturbe. Porque você pode cair em obsessões terríveis, você pode ir à procura do suicídio pela inconformação e não precisa cair nesses estados todos de desordem psíquica. O Espiritismo é essa ciência que vem ajudar. Exatamente. Né, Fábio? Vem ajudar, nos colocar assim, poxa, tudo bem, houve um equívoco do meu pedido, como é que eu posso consertar isso? Tem respostas. Para tudo tem resposta. Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, que Ele tudo sabe e tudo vê. E temos instituições espíritas, como o Raio do Sol, como a instituição espírita que o Fábio frequenta, certo? É só ir nas redes sociais que você vai saber o dia. Mas o importante, Fábio, é que o ser humano não pode perder a sua beleza espiritual, né? Da sua busca, né? Exatamente. Nós temos a sorte de podermos ter conhecimento da doutrina espírita, que é aquela doutrina que nos explica tudo. Ela nos traz explicações lógicas para os nossos conflitos. Daí que eu busquei, na minha adolescência, eu tinha vários conflitos, vários questionamentos não respondidos. As respostas mais lógicas que eu encontrava está acontecendo isso porque Deus quer que aconteça. Não, Deus não quer. Mas tudo que está acontecendo existe uma lógica. E essa lógica fomos nós que causamos e cabe a nós resolver. Vá atrás de pessoas sérias, vá atrás da informação, não se perturbe tanto, para não cair nos dramas obsessivos e da ideia do suicídio. Fábio Costa, aí vem ele, o Palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Tchau. Depois eu volto. Aí, gente, abrindo mais um Clube da Alegria Espírita! Essa televisão, e eu estou aqui ao lado do meu amigo O Wendel, 7 anos. o Wendel, 70 anos. O que, rapaz, 7 anos, né? Sim. 7 anos, isso, palma pra ele! Wendel, você estuda, Wendel? Sim. Tem que série? Muito bem, legal! O nome da sua mãe? Muito bem, legal! O nome do seu pai? Muito bem, legal! Isso, gente, quando eu no programa, vamos conversar aqui, né? Vamos assistir com o Wendel, né? Com o Wendel, vamos lá. 1, 2 e... Você não sabe? Então fique sabendo!
galáxia de Andrômeda é a galáxia espiral mais próxima da Via Láctea. Também é conhecida como Messier 31, NGC 224. Ela fica localizada na constelação de Andrômeda e possui aproximadamente 1 trilhão de estrelas. A galáxia de Andrômeda é uma vizinha da nossa própria galáxia, a Via Láctea. Porém, não se engane, apesar de ser a que está mais próxima de nós, ela está distante cerca de 2,5 milhões de anos-luz. Primeiramente, ela tem esse nome porque está localizada próxima à constelação de Andrômeda, cujo termo é oriundo da princesa da mitologia Andrômeda, filha de Cefeu, rei da Etiópia e da Cassiopeia. A galáxia de Andrômeda tem 250 mil anos-luz de diâmetro, mais que o dobro da nossa galáxia. Se você não sabe, então fique sabendo! Olá, gente! Boa noite! Começando mais um Ciência Espírita Kids. Para a gente entender a simbiose espiritual, vamos falar sobre a simbiose dentro da biologia, para a gente entender bem melhor este assunto. Vem comigo! Simbiose é uma relação entre duas espécies em que uma ou ambas se beneficiam de alguma forma. Nessa troca, um dos seres pode ser prejudicado ou não. Vamos conhecer os 3 tipos de simbiose. Mutualismo. Esse tipo de relação se caracteriza pela interação de seres de diferentes espécies na qual todos se beneficiam da ligação. No mutualismo temos o peixe-palhaço, habita os tentáculos das anêmonas do mar, onde fica escondido de seus predadores e protege a hospedeira dos peixes que se alimentam dela. Comercialismo é uma relação ecológica entre organismos de diferentes espécies na qual um dos organismos é beneficiado e outro não é prejudicado. No comercialismo, um dos organismos geralmente se alimenta dos restos do alimento de outro. No comercialismo temos a rêmora do mar. Nada junto a tubarões e outros tipos de peixe e se alimenta das sobras de suas refeições. Parasitismo. O parasitismo se caracteriza por uma interação entre 2 seres vivos, em que um se beneficia, parasita, e o outro, o hospedeiro, é prejudicado. No parasitismo temos os parasitas, como vermes, podem viver no intestino humano. Sua ingestão pode ocorrer por meio de alimentos ou água contaminada. Bom, gente, por hoje é só. Agora vai ficar bem mais fácil da gente entender sobre a simbiose espiritual no próximo domingo. Então, tchau! Se disserem pra você céu ou inferno depois de morrer, isso não é bem assim. Vou explicar, ensinaram pra mim. O purgatório é aqui, o planeta onde eu nasci. Tantas vezes vou voltar e decidir onde ficar. Do lado de lá, o lado de lá. Tem sol, também tem lua. Do lado de lá, a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim, de tudo que eu fizer agora aqui. Se disserem pra você céu ou inferno depois de morrer, isso não é bem assim. Vou explicar, ensinaram pra mim.
o purgatório é aqui. O planeta onde eu nasci, tantas vezes vou voltar e decidir onde ficar. Do lado de lá, o lado de lá. Tem sol, também tem lua. Do lado de lá, a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim. De tudo que eu fizer agora aqui. O lado de lá tem sol, também tem lua. Do lado de lá, a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim. De tudo que eu fizer agora aqui. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. O céu está no coração. Vamos lá, galera, agora chegou a hora do abraço! Aí, Kisuko, vou mandar um abraço também, Kisuko. Sabe pra quem? Pra quem, seu Tidinho? Pra Tássia, mãe da Thalita, lembra? Ah, mãe da Thalita, lembro a Thalita. Era do programa Thalita, exatamente, né? Um abraço vai pra irmãzinha dela, rapaz. Como é o nome dela? Thalia Dalila. Thalia Dalila. Quantos anos ela tem, seu Tidinho? Rapaz, eu acho que já tá quase com um aninho. Eu acho, né? Vai tá chegando lá. Um abração aí, Tássia. Tudo de bom pra vocês. Um abraço, Tássia. Um grande abraço. Saudade de você. É isso aí. Abraço. Fala um abraço pra quem? Pro meu pai, pra minha mãe, pra todo mundo. Isso, todo mundo! Um abraço, um abraço! Um abraço, Wendel! Isso! Será que a ansiedade em excesso afeta o nosso corpo? Bom, sabemos que a ansiedade é uma das características mais habituais da conduta contemporânea, porque ao depararmos com alguma situação em nossa vida, ao invés de assumirmos uma postura de fé, passamos a adotar uma conduta ansiosa, que nesse caso não ajudará a resolver o problema e ainda poderá prejudicar a saúde, já que, como afirma Joana de Ângeles, a ansiedade tem manifestações e limites naturais perfeitamente aceitáveis. Porém, ao extrapolar para os distúrbios respiratórios, perturbação gástrica e insônia, a ansiedade torna-se um estado patológico, a caminho da somatização física com graves danos para a vida. Podemos perceber que esse comportamento ansioso nos desgasta, podendo dar origem a processos enfermiços. Pesquisas científicas nos mostram os efeitos da ansiedade no corpo, como, por exemplo, problemas de garganta, reações do fígado, problemas de digestão, dentre outros. Mas o que fazer nos momentos de ansiedade? Devemos lembrar das lições de Cristo e orar, pois a oração proporciona as energias otimistas e da fé. É claro que não podemos esquecer também de procurar, nesse caso, a ajuda de um profissional habilitado. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais e não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão Pará.